Bem, meus queridos alunos, a gente começa a falar agora desse universo maravilhoso que é o mercado de câmbio, que vai ser aí a pauta do nosso módulo 4 aqui do Manual dos Bancos, tá bom? Eu sei que tem muita gente que tem receio desse assunto, né? Acha que mercado de câmbio é muito difícil e a gente vai ver na prática que não é, beleza? O que que acontece? Aqui são poucas aulas, vocês vão ver também que tem poucas questões de prova para a gente treinar, só que ele é um assunto bem denso, que o examinador ele pode explorar isso muito bem, tá? Só que eu sempre falo para a galera não ter neura com esse assunto, porque apesar dele ser muito presente em prova, costuma cair uma, duas questões no máximo, exceto uma banca ou outra, na verdade, uma instituição, outra que pede, tá? Por exemplo, Basa geralmente pede muito forte. Banestes também geralmente pede algumas questões de câmbio muito forte. Mas, em regra geral, principalmente os maiores bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as questões tendem a vir a mais simples, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que bagaça é essa, tá? Então, o mercado de câmbio, ele é o ambiente, tá? Onde se realizam as operações de câmbio, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que operações são essas, tá? Tá? Entre os agentes autorizados pelo Banco Central, então aqui, ó, o nosso amigo Bacen, né? O nosso amigo Bacen é o cara que está de olho nesse mercado. Beleza. E entre seus clientes, ou seja, a transação entre os agentes autorizados e os clientes desses agentes autorizados diretamente ou pelos seus correspondentes. Ou seja, diretamente quando o cliente faz a operação direto com o agente autorizado. Ou ele também pode ir num correspondente desse agente autorizado e fazer a transação com esse agente, com esse correspondente do agente autorizado. Beleza? Aqui a primeira coisa que a gente tem que ver é que é o Banco Central que vai olhar essa bagaça. Então, o mercado de câmbio ele é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central, tá? Então, aqui é o Banco Central de novo, tá? Deixa eu botar aqui várias setinhas para você ver como isso aqui é importante. E aqui ele dá o exemplo de algumas operações, tá? Então, compra e venda de moeda estrangeira, né? Isso aqui é fácil. Operações em moeda nacional entre residente no Brasil e residente no exterior. Isso aqui confunde alguma coisa, né? Só que você tem que ter uma capacidade interpretativa, né? Quando eu estou falando aqui moeda nacional, você pensa que é o real, mas vai depender. Ué, como assim vai depender? Realmente, a moeda nacional do Brasil é o real. Mas qual vai ser a moeda nacional de um residente no exterior? Depende de onde ele mora, né? Pode ser dólar, pode ser euro, pode ser iene, né? Pode ser muita coisa. Então, vai ter aqui uma troca de moeda, né? Uma troca de moeda. Vai ter uma troca do real pela moeda nacional do outro país, tá? Operações com ouro instrumento cambial, tá? Então, isso daqui é um tipo de ativo, tá? Você não precisa se preocupar com o que que é isso. Você tem que saber se tiver ouro instrumento cambial, vai ser do mercado de câmbio. Ah, Brian, se só for ouro. Se for só ouro, tá? Se for só ouro, aí vai estar dentro do mercado de capital, que a gente já estudou. Mas se for ouro como instrumento cambial, vai estar dentro do mercado de câmbio, tá bom? Vamos lá. O Banco Central, ele executa a política cambial definida pelo CMR. Opa, Brian, isso aqui parece muito com uma coisa que a gente estudou, né? No módulo 2 a gente estudou política monetária, né? E aqui a política monetária, a gente viu que o principal ponto dela era controlar a inflação, né? A inflação. E que ela controlava essa inflação através de mecanismos que iam atuar na liquidez do mercado. Lembra? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que agora a gente não está falando mais da questão monetária, a gente está falando da questão cambial, tá? Então, o que que significa isso? Vamos pegar aqui só o dólar como exemplo, tá? Só o dólar como exemplo. Se o dólar ficar muito caro, tá? Se o dólar ficar muito caro, a gente vai ter problema para importar. Como assim? Se o dólar estiver muito caro,
as coisas lá de fora vão ficar muito caras. Então, vai ser muito difícil comprar insumo, né? E a gente precisa lembrar, né? Por exemplo, farinha de trigo a gente compra muito de fora. Então, vai aumentar o preço do pãozinho, ia aumentar o preço de várias coisas, e aumentar a nossa inflação, né? Só que se o dólar também ele cai muito, né? O que que acontece? Se o dólar cai muito, vai começar a impactar a nossa exportação. Por quê? Porque se o dólar cair muito, significa que o real está muito valorizado. Se o real está muito valorizado, vai ser mais caro para as pessoas comprarem aqui. E as pessoas vão deixar de comprar no Brasil. Então, isso afeta também a nossa questão da economia, tá? Isso daqui a gente vai tratar melhor numa aula específica, tá? Só o que que eu quero que você entenda agora, que da mesma forma que para a economia funcionar, a gente precisava de uma inflação estável, a mesma coisa que o universo de câmbio. A gente precisa de uma moeda estável. E quem vai atuar nessa estabilidade é o nosso querido Banco Central, executando a política cambial que vai ser, né, definida aí pelo CME. Tá? Então, muito parecido com o que era a política monetária, só que agora no campo de câmbio. Tá? E aqui fala, né, para tanto, o regulamento do mercado de câmbio autoriza as instituições que nele operam. Também compete ao Banco Central fiscalizar o referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições, seja mediante multas, suspensões ou qualquer outra coisa prevista em lei. Tá? Isso que é muito simples, não precisa focar nisso. Aqui que é importante, ó. Além disso, o Banco Central pode atuar diretamente no mercado, comprando e vendendo moeda estrangeira, tá? De forma ocasional e limitada, com o objetivo de conter os movimentos da taxa de câmbio. Ou seja, como que o Banco Central interfere na política cambial? Nesse ponto, comprando, né? Compra e vende moeda estrangeira. Compra e vende moeda estrangeira. Tá? Então, a lógica aqui é muito parecida com a política monetária, né? Muito parecida com o open market, né? Lembra do open market? Né? O open market era o quê? Era o mercado onde o Banco Central atua, né? Para comprando e vendendo título público para regular a inflação. Aqui é muito parecido, só que ele vai comprar e vender moeda estrangeira para controlar a taxa de câmbio, tá? Isso daqui você fica mais tranquilo que a gente vai ter uma aula explicando como que o câmbio impacta na importação, exportação e tudo mais. O que eu quero que você saia daqui desse slide entendendo é que o Banco Central ele atua no mercado de câmbio, comprando e vendendo moeda estrangeira, tá? Para tentar deixar o câmbio estável. E o nome disso é política cambial, tá? Cuidado para não confundir política cambial com política monetária. A gente vai falar agora aqui um pouquinho das instituições que são autorizadas para operar no mercado de câmbio. Tá? Então, a gente tem aqui os bancos múltiplos, os bancos comerciais e as caixas econômicas. No caso, a gente só tem uma caixa econômica, né? Banco de investimento, banco de desenvolvimento, banco de câmbio, corretora de câmbio, agência de fomento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, tá? Corretoras e distribuidoras de valores imobiliários. Só que aqui a grande sacada, que eu acho, é isso daqui, ó. A partir de 1º de 2022, as instituições de pagamento, tá? As IPs, elas estão, né? Desde que elas sejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central, elas podem solicitar autorização para atuar no mercado de câmbio. Então, ó, isso daqui é algo novo, tá? Que a banca adora cobrar. Então, as instituições de pagamento que solicitarem ao Banco Central e tiverem essa solicitação aprovada, também podem atuar no mercado de câmbio, tá? Isso aqui é um ponto importantíssimo. As bancas adoram cobrar temas atuais para ver se você está estudando realmente o assunto, se você não estava estudando com material antigo. Então, essa informação aqui das instituições de pagamento é uma informação muito rica que pode te ajudar aí a passar na tua prova. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai falar agora sobre as operações. Então, no slide anterior, a gente falou das instituições, né, autorizadas.
Agora a gente vai ver dessas instituições autorizadas o que que elas podem fazer, né? Quais operações elas podem fazer. Então, os bancos, exceto o de desenvolvimento, tá? Exceto o de desenvolvimento, ou seja, todos os bancos não sendo os desenvolvimentos e a Caixa Econômica Federal podem realizar todas as operações previstas no mercado de câmbio, tá? Agora, os bancos de desenvolvimento, as financeiras e as agências de fomento só podem realizar operações específicas autorizadas pelo Banco Central. Brian, que operações específicas são essas? Essas operações específicas elas mudam, porque o Banco Central pode fazer essa modificação e você não precisa saber disso. Você precisa saber é que os bancos, exceto de desenvolvimento, podem fazer todas as operações. E quem não for bancos e Caixa Econômica Federal, ou seja, Banco de Desenvolvimento Financeiro, agências de fomento e tudo mais, elas podem realizar operações específicas. E as CTVMs e DTVMs, né? As CTVMs e DTVMs, que hoje em dia é praticamente a mesma coisa, né? Pelo que a gente já viu, elas podem realizar operações de câmbio com clientes até US$ 300 mil ou equivalente em outras moedas, e também operações no mercado interbancário, arbitragem de país e arbitragem no exterior. Tá? Ou seja, fazer operações de valores imobiliários que envolvam, né, moeda estrangeira. Tá? Isso daqui é uma parada muito maneira, tá? Muito maneira, porque se você já precisou fazer uma remessa de recurso para o exterior, você pode ter tido ali alguma trava por parte do teu banco, e a gente vai ver se pode ter essa trava, se não pode ter essa trava, tá? Então vem comigo. As pessoas físicas, as pessoas jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira ou realizar transferências internacionais em reais sem limite de valor. Ou seja, pode se transferir qualquer valor. O Banco Central, ele não coloca uma trava, ele não coloca um teto, tá? Não, olha isso daqui, ó. Não é exigida autorização prévia do Banco Central para você fazer alguma operação de câmbio, tá? Eu já vi algumas pessoas falando isso. Ah, eu fui, o meu banco falou que o Banco Central não está autorizando. Não é isso, tá? Não é isso. E a gente vai ver mais para frente se está certo ou errado. Só que é bacana você saber que podem existir certas restrições legais ou regulamentares específicas. Então, o que que acontece? Ah, Brian, então pode ser que em uma operação específica eu tenha uma trava? Sim, mas quem cria essa trava não é o Banco Central. Vai ser ou uma lei específica ou um regulamento específico, tá? Não vai ser o Banco Central que vai colocar essa trava. Muito importante isso, tá? E a gente vai ver aqui, né? O Banco Central ele não estabelece nenhum tipo de documento para operação de câmbio, tá? Então, o Banco Central, tá? O Bacen, ele não estabelece nenhuma documentação. Quem vai fazer isso é o agente autorizado, tá? Ou seja, pode ser que a instituição que vai fazer peça para você apresentar uma documentação, tá? Nas operações equivalentes até US$ 3.000, a lei dispensa a apresentação de documentação, tá? Mas, como eu falei, a instituição pode, ao seu critério, ou seja, se ela se entender, solicitar do cliente a documentação que julgar necessária, tá? Então, o Banco Central, ele não trava limite, o Banco Central não pede documento, mas a gente pode ter alguma trava de valor por alguma lei ou alguma regulamentação, e a instituição financeira, ela pode pedir ali algum documento para comprovar a sua operação, para enviar esse dinheiro lá de fora ou para receber esse dinheiro lá de fora. Perceberam? Então, pode existir sim alguma trava legal, pode sim ter alguma questão de solicitação de documentação, mas não é o Banco Central que vai fazer, criar essas regras, tá? Então é isso, galera. Só deixa eu voltar aqui só uma coisinha. Isso daqui, ó, que eu queria voltar. Tinha passado, desculpa. Tá? Ou seja, não tem limitação de valor
desde que a instituição observe a legalidade da transação. Tá? Isso aqui para quê? Por que que tem que averiguar a legalidade da transação? Para combater questão de lavagem de dinheiro e até mesmo de financiamento a terrorismo, coisa do tipo, tá? Então não tem limitação de valor, desde que se ateste ali a questão da legalidade da transação. Beleza? Então é isso, galera. Essa daqui deve ser uma das últimas aulas que está saindo no YouTube dentro desse ano, tá? Para a galera do Manual dos Bancos, já saiu aqui na metade de dezembro. Então, se você está vendo no YouTube e ainda não tem o Manual dos Bancos, te recomendo adquirir, porque eu ainda estou cobrando preço de apostila, tá? Que é menos de R$ 40. Você vai comprar um curso completo, tá? A partir da virada do ano, eu vou ter que fazer aumento de preço até por conta de todo o investimento que a gente está fazendo dentro da plataforma do Manual dos Bancos. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.